Antes que os reis governassem, antes que o dilúvio varresse toda a terra, existiu um homem cujo caminhar foi tão próximo de Deus que atravessou os véus do próprio céu. Seu nome era Enoque. O vento sussurra entre montanhas antigas como se guardasse segredos que nenhum mortal deveria conhecer. E ali, em meio àquele murmúrio eterno, a história de Enoque ganha vida. Um homem comum, filho de Jarede, que encontrou graça aos olhos do Altíssimo e por essa graça foi chamado a testemunhar o que nenhum outro homem jamais viu. Céus abertos, tronos ardentes, anjos que desceram e quebraram a ordem divina. Pactos sombrios que semearam corrupção sobre a terra e trouxeram consigo gigantes, os Nefilim, seres metade celestiais, metade humanos, cujo poder e violência transbordaram todo o limite. Mas com o conhecimento vem o peso, um peso tão esmagador que poderia partir o coração mais firme. Pois os segredos que Enoque viu não mostravam apenas a majestade do céu, mas também a rebelião que germinou em seu próprio seio. Uma traição tão profunda que precipitou o juízo do Criador. Imagine por um instante as portas do céu abertas, colunas de fogo infinito e o eco de milhares de vozes angelicais entoando louvores. Agora imagine que nesse mesmo cenário ressoam gemidos de condenação, correntes arrastando-se por abismos escuros, enquanto vigilantes caídos aguardam sua sentença final. Esta não é uma narrativa para corações mornos. É um alerta vivo, um testemunho escrito para as gerações futuras, porque os segredos proibidos que Enoque revelou não ficaram selados para sempre. Hoje estão aqui, para que você também saiba o que aconteceu quando os anjos quebraram seu juramento, quando os homens abraçaram sua corrupção e quando o juízo de Deus se levantou contra céus e terra. Respire fundo, porque o que está prestes a ouvir não é apenas história. É a crônica de um conflito cósmico, cujos ecos ainda ressoam em nós. Os dias eram longos sobre a terra. O sol cruzava o céu com majestade. As estações cumpriam seu curso. As árvores davam fruto em seu tempo. E os rios corriam obedientes ao mandato do Altíssimo. Tudo parecia em harmonia, exceto o coração do homem. Os descendentes de Adão povoavam a terra. Seus filhos se multiplicavam, construíam cidades, erguiam altares, mas também erguiam orgulhos, cobiças e violências que feriam a criação. Nesse mundo, ainda sem reis nem reinos, vivia um homem diferente, um homem cujo pulsar estava em sintonia com o pulsar do céu. Enoque, filho de Jarede. Ele era um caminhante, não por estradas de comércio, nem por rotas de guerra, mas por trilhas silenciosas, onde podia erguer os olhos e falar com Deus como um amigo fala com outro amigo. E o Altíssimo se agradava dele, tanto que certo dia decidiu revelar-lhe segredos selados desde antes da fundação do mundo. Tudo começou com um sussurro, uma brisa diferente, que acariciava seu rosto enquanto orava sozinho num vale coberto de lírios silvestres. Seus joelhos estavam sobre a terra, suas mãos erguidas, seus lábios murmurando palavras de humildade e gratidão. Foi então que a voz chegou, não como trovão, mas como um murmúrio suave que estremeceu até a medula de seus ossos. Enoque, filho de Jarede, tu que achaste graça aos meus olhos, levanta-te. Enoque abriu os olhos. Todo o vale parecia respirar. As árvores se inclinavam suavemente, as flores tremiam como se reverenciassem algo invisível. Com temor santo, Enoque se levantou. Suas pernas fraquejavam, mas seu espírito estava alerta. Então ouviu novamente: Eu te escolhi para seres meu mensageiro, para que o que está oculto seja revelado por teu intermédio. Caminha comigo, Enoque, pois te mostrarei os segredos dos céus e a corrupção que manchou a terra. O coração de Enoque se agitou. O que aquilo poderia significar? Era apenas um homem sem armas, sem títulos, sem riquezas ou exércitos.
Mas a voz de Deus não se dirige a coroas nem a tronos humanos. Ela se dirige a corações dispostos. Foi assim que começou sua ascensão. Literalmente. Porque um mensageiro celestial apareceu diante dele. Um ser resplandecente, com o rosto como relâmpago e olhos que ardiam com o fulgor de 1000 estrelas. Suas asas pareciam feitas de luz líquida, e cada passo que dava fazia a relva tremer sob seus pés. "Segue-me, Enoque", disse o anjo com voz suave e poderosa ao mesmo tempo. Eles caminharam. Atravessaram campos, montanhas e rios, mas logo a paisagem terrena começou a se desvanecer. Cada passo os levava além do que era visível, rumo a um umbral que nenhum mortal havia cruzado antes em carne e osso. Então, Enoque sentiu um estremecimento em todo o seu ser. Estava no limiar dos céus. Diante dele se abria um horizonte impossível, colunas de fogo que se entrelaçavam com rios de cristal, portões gigantes lavrados com nomes que nenhuma língua humana poderia pronunciar, coros de anjos entoando cânticos tão puros que suas notas pareciam atravessar a própria alma. "Onde estamos?", murmurou Enoque, com a voz trêmula, misto de terror e assombro. "Estás no limite do céu", respondeu o anjo, "mas nem tudo o que verás será belo. É necessário que conheças a verdade, ainda que teu coração sofra." E então começou a revelação. Enoque viu câmaras celestiais onde se guardavam os tesouros da criação, depósitos de neve, reservatórios de ventos, armazéns de trovões e relâmpagos. Viu o sol deter-se ante uma ordem divina, a lua inclinar-se em reverência e as estrelas dançarem num balé de obediência perfeita. Mas logo o esplendor deu lugar às sombras. O anjo o levou a um lugar onde outras entidades habitavam, vigilantes que haviam sido enviados para guardar a terra, para guiar os homens em justiça. Contudo, algo havia saído terrivelmente errado. Aqueles anjos poderosos já não brilhavam com a pureza do céu. Havia um véu cinzento cobrindo sua glória, um rastro de corrupção que emanava de seus olhares. "Estes são os vigilantes", disse o anjo com um tom de tristeza. "Eles deviam guardar os caminhos dos homens, ensiná-los a sabedoria e o temor de Deus, mas quebraram sua missão, e o preço será alto." Enoque engoliu em seco. Algo dentro dele dizia que estava contemplando a origem de uma catástrofe que não apenas mancharia a terra, mas mudaria para sempre o destino de toda a humanidade. O anjo pousou sua mão luminosa sobre o ombro de Enoque. "Escreve o que vês e o que verás, para que as gerações futuras conheçam a verdade e se preparem para o que virá." Enoque fechou os olhos, respirou fundo e aceitou o peso de seu destino. As visões tornaram-se mais sombrias. Enoque sentia seu coração pulsar com força, enquanto o anjo o guiava por corredores celestiais que pareciam retorcer-se, como se os próprios céus lamentassem. Então o mensageiro apontou para baixo, e Enoque viu a terra estendida como um tapete imenso. Das alturas, ele pôde observar como os homens se multiplicavam sobre o pó, suas cidades cresciam, seus campos floresciam, mas também via como o orgulho germinava em seus corações, como a violência e a corrupção começavam a manchar aquilo que Deus havia chamado de bom no princípio. Mas não foi a maldade humana que primeiro trouxe lágrimas aos olhos de Enoque. Foi o que ele contemplou em seguida. "Olha bem", disse o anjo com voz grave. Ali, no topo de uma montanha que se erguia como um colosso entre as nuvens, um grupo de seres brilhantes descia do céu. Seus rostos ainda resplandeciam com vestígios de glória. Suas vestes eram brancas como a luz, mas seus olhos estavam cheios de um desejo estranho, um fogo que não pertencia à ordem celestial. "Quem são eles?", perguntou Enoque, embora em seu íntimo temesse a resposta. "São os vigilantes", respondeu o anjo,
filhos do céu enviados para guiar os homens, mas olharam com cobiça para as filhas dos homens, decidiram tomar para si esposas entre elas e selar um pacto proibido. Enoque sentiu um frio percorrer sua espinha. Observou como aqueles anjos, 200 ao todo, liderados por um chamado Semiasa, juravam sobre aquela montanha, chamada Hermon, comprometendo-se sob maldição a não voltar atrás até cumprir seu propósito. E assim fizeram. Cada um tomou para si uma esposa humana. Ensinaram às mulheres encantamentos e segredos que não deveriam conhecer, como cortar raízes, misturar poções, manipular metais para forjar espadas, facas, adornos e armas. Mostraram-lhes pedras preciosas, cosméticos para embelezar-se, feitiçarias que embriagaram o coração dos homens e das mulheres igualmente. Foi então que a corrupção explodiu em toda a sua magnitude. As mulheres ficaram grávidas e deram à luz gigantes, os Nefilins, seres de força descomunal, cuja altura tocava as árvores mais altas, cujas pisadas faziam a terra tremer. A princípio, os homens maravilharam-se com eles, pensaram que eram semideuses enviados para protegê-los. Mas logo descobriram seu engano. Os Nefilins devoraram tudo o que o homem podia produzir. Sua fome era insaciável, e quando a terra já não pôde sustentá-los, voltaram-se contra os próprios homens. Despedaçaram animais, aves, répteis, peixes, e por fim alimentaram-se de carne humana. Beberam sangue, espalharam violência, ensinaram guerras, até que a própria terra clamou em agonia. Enoque caiu de joelhos ao presenciar tal cena. O grito da criação subia aos céus como um lamento interminável. O solo parecia se abrir sob o peso de tanta maldade. Deus não havia posto um limite? Perguntou Enoque com voz trêmula. O anjo olhou para ele com olhos cheios de dor. Sim, mas eles o transgrediram. E agora o clamor dos inocentes sobe até as portas do céu. Foi então que Enoque viu algo que o estremeceu até o mais profundo de seu ser. Surgiram 4 grandes arcanjos: Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. Eles contemplavam a terra coberta de sangue e voltaram-se para o trono do Altíssimo. Senhor dos senhores, Deus dos deuses, até quando suportarás isto? A terra grita sob o peso de sua iniquidade. As almas dos mortos clamam por justiça. E então a voz do Altíssimo ressoou. Não era um trovão, nem um tremor do solo. Era um som que brotava do núcleo do universo. Cada estrela parou, cada galáxia pareceu inclinar-se para ouvir. Vi o que Semiasa e seus companheiros fizeram. Ouvi o clamor da terra. Agora vai tu, Uriel, ao filho de Lameque, a Noé, e adverte o que o fim se aproxima. Um dilúvio cobrirá a terra, e tudo será purificado. E tu, Rafael, continuou a voz, prende Azazel de pés e mãos, lança-o num abismo no deserto e cobre-o de pedras, para que não veja mais a luz até o grande dia do juízo. Gabriel, destrói os filhos dos vigilantes, faze com que se levantem uns contra os outros em guerra, para que se aniquilem, seus dias não serão longos. Miguel, toma Semiasa e os demais vigilantes que se contaminaram. Encerra-os nas profundezas da terra por 70 gerações, até o dia do juízo eterno. Enoque tremia, lágrimas corriam por seu rosto. Estava presenciando o início do juízo que mudaria o curso do mundo. Os vigilantes, que trouxeram ciência misturada à corrupção, pagariam o preço. Seus filhos gigantes seriam destruídos, mas seus espíritos, transformados em demônios errantes, vagariam pela terra até o fim dos tempos, semeando tentação e caos. Assim selou-se o destino dos vigilantes, e também o do mundo que em breve seria lavado pelas águas do juízo. Os dias na terra tornaram-se sombrios. Enoque, guiado pelo anjo, contemplou como a corrupção se espalhava como veneno. Os Nefilins se multiplicavam. Suas risadas ressoavam nos vales como ecos de tormenta,
e suas pisadas faziam o chão tremer. Onde quer que andassem, deixavam campos devastados, aldeias queimadas, famílias inteiras mergulhadas no terror. Os homens já não erguiam suas mãos para bendizer o Altíssimo, mas para clamar por socorro. Suas orações eram gritos dilacerantes, não cânticos de gratidão. E Enoque pôde sentir, como se um punho apertasse seu coração, o peso desse clamor que subia do pó para tocar as portas do céu. Mas não apenas os homens gemiam, a própria criação chorava. As montanhas se estremeciam, os rios transbordavam de seus leitos. As árvores perdiam seu fruto fora de estação. Era como se a terra inteira quisesse expelir a maldade que a contaminara. O eco do sangue inocente derramado pelos gigantes clamava dia e noite por justiça. Então, a voz do Altíssimo ressoou novamente, não apenas para os anjos, mas para o próprio Enoque. Enoque, filho de Jared, escreve estas palavras para as gerações futuras, para que entendam por que virá o juízo. Pois eu estabeleci a ordem desde o princípio. Pus limites ao mar, dei caminhos aos astros e tempos às estações. Mas os homens se rebelaram e os vigilantes quebraram meu pacto. Enoque caiu com o rosto em terra, tremendo. Suas mãos se afundaram no solo. Seu corpo não podia conter a grandeza daquela voz. Agora, continuou o Criador, com um tom que fez silenciar todo o universo, enviarei minha palavra ao justo Noé, filho de Lameque. Dize-lhe que construa uma arca, pois trarei um dilúvio que cobrirá toda a terra e destruirá todo ser que respira. Somente ele e sua casa acharão graça aos meus olhos, para que a semente do homem não pereça completamente. Enquanto falava, Enoque viu, em outra visão, o rosto de Noé. Era um homem simples, de mãos fortes pelo trabalho, mas com olhos cheios de temor reverente. Sem entender por completo o plano, Noé obedeceu. Começou a cortar árvores, a unir tábuas, a passar betume, a reunir animais conforme o mandamento do Altíssimo. Ao redor, o povo zombava. Os filhos dos vigilantes riam alto. Vejam o tolo. Constrói um barco no meio do campo. Que dilúvio imagina? O céu está limpo, o sol brilha. Mas Enoque, levado pelo anjo, sabia o que viria. Em outra cena, viu os vigilantes presos em cavernas profundas. Seus rostos ainda guardavam lampejos de antiga glória, mas seus olhares suplicavam um perdão que não viria. Estavam acorrentados com correntes que nenhum mortal poderia forjar, aguardando o dia em que seriam lançados no lago de fogo. Então, Enoque viu algo que o fez cobrir o rosto e soluçar. As comportas do céu se abriram e cataratas infinitas caíram. Das entranhas da terra jorraram fontes com fúria, rompendo montanhas, engolindo vales. O som era como 1000 exércitos marchando juntos, como um grito da própria terra se rasgando. Homens corriam desesperados, buscavam refúgio em colinas, mas estas logo se submergiam. Subiam em árvores gigantes, mas as águas subiam mais rápido. Os nefilins tentaram resistir. Seu tamanho lhes deu vantagem por instantes, até que foram engolidos e seus rugidos foram sufocados sob um mar implacável. Acima daquele caos, Enoque viu a arca flutuar. Um tênue resplendor a envolvia, sinal de que o próprio Altíssimo a sustentava. Dentro dela, Noé e sua família oravam em silêncio, abraçados, enquanto lá fora o mundo inteiro era julgado. Quando as águas cobriram toda a terra, reinou um silêncio aterrador. Não havia cânticos, nem risos, nem choros, apenas o vento dançando sobre um oceano sem fim. Enoque entendeu então a santidade de Deus e a certeza de que ele não permitirá que a maldade triunfe para sempre. O anjo olhou para Enoque com solenidade. Seus olhos brilhavam com um fogo antigo, reflexo do próprio trono celestial. Assim será até o fim, Enoque, pois como nos dias de Noé,
Assim será quando o Filho do Homem vier em glória. Escreve tudo isso para que sirva de alerta e promessa, porque o juízo do Altíssimo é justo, e sua misericórdia alcança os que o temem. Enoque assentiu, lágrimas correndo por seu rosto. Sabia que a humanidade voltaria a esquecer, que o pecado floresceria novamente, mas também sabia que Deus, em sua justiça perfeita, poria fim a toda iniquidade. E seu coração se agarrou a essa esperança como um náufrago se agarra a Depois de ter visto o decreto do dilúvio e a destruição que se abateria sobre o mundo, Enoque foi levado pelo anjo a outro lugar. Era um vale amplo, coberto por uma névoa pálida que parecia sussurrar segredos antigos. Ali, reunidos, estavam os vigilantes que haviam descido à terra, os mesmos que haviam quebrado o mandato do Altíssimo. Seus rostos já não brilhavam com a glória do céu. Estavam cobertos de vergonha. Seus olhos evitavam erguer o olhar, e seus lábios tremiam com palavras que não ousavam pronunciar. Quando Enoque apareceu, um silêncio profundo caiu sobre eles. Sabiam quem ele era. Sabiam que ele havia achado graça diante de Deus, enquanto eles aguardavam o juízo. Foi então que um dos vigilantes se adiantou. Semiasa, o líder deles, com voz quebrada disse: Enoque, tu que és escriba da justiça, intercede por nós. Escreve nossa súplica e leva adiante do Altíssimo. Talvez haja misericórdia, talvez nossos pecados possam ser perdoados. Enoque sentiu um nó em seu peito. Aqueles anjos caídos, que haviam causado tanto sofrimento na terra, agora clamavam por piedade, mas não cabia a ele decidir. Com solenidade, tomou um rolo, abriu-o e escutou um por um seus pedidos. Escreveu suas palavras com mãos trêmulas, consciente do peso eterno do que fazia. Depois, acompanhado pelo anjo, ascendeu. Atravessaram regiões celestiais tão resplandecentes que Enoque teve que cobrir o rosto. Chegaram a um lugar onde se abriam as portas do céu. E além delas, ele viu o trono de Deus. Um trono de luz rodeado por rios de fogo vivo. Multidões de anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a criação está cheia de sua glória. Ali, Enoque prostrou-se. Com voz trêmula, apresentou a petição dos vigilantes. Houve um silêncio tão absoluto que até o pulsar do universo pareceu deter-se. Então, o Altíssimo falou, e sua voz ressoou por todo o firmamento. Por que esses vigilantes pedem clemência? Eles eram santos, espirituais, destinados a viver a eternidade, mas desceram para corromper-se com carne e sangue. Revelaram segredos que não deviam ser dados aos homens, ensinaram a iniquidade e, com isso, encheram a terra de violência. As palavras do Senhor eram como martelos que quebravam montanhas, como espadas que penetravam o mais profundo do ser. Enoque escutava sem ousar levantar os olhos. Não haverá paz para eles, continuou Deus. Não haverá perdão para seus pecados. Serão acorrentados até o dia do juízo eterno, quando serão lançados no abismo de fogo. Quanto a seus filhos, os nefilins, morrerão na carne, mas seus espíritos permanecerão na terra como espíritos malignos para tentar e atormentar os homens até o fim. Enoque sentiu um tremor percorrer sua alma. Compreendeu então a raiz de tantas trevas que viriam sobre o mundo. Os espíritos dos gigantes, nascidos da mistura proibida, seriam demônios sem descanso, vagando pela terra, buscando corromper ainda mais a humanidade. Levanta-te, Enoque, disse finalmente o Altíssimo, com voz mais suave, mas carregada de um poder infinito. Escreve tudo o que viste e ouviste. Que estas palavras sejam testemunho para as gerações futuras. Para que quando os homens perguntarem por que sofrem, saibam que a maldade tem uma origem e que minha justiça não tarda para sempre. De volta ao vale, Enoque olhou para os vigilantes. Seus rostos refletiam desespero. Com solenidade, falou-lhes: Não haverá resposta favorável.
O Altíssimo decretou sua sentença: vossos pecados são grandes demais, não haverá paz para vós. Os vigilantes gemeram, cobrindo os rostos com as mãos. Alguns caíram ao chão, com gritos que ecoaram no ar, sons de uma dor que já não teria consolo. Foi então que Enoque teve outra visão. Viu um lugar escuro, cheio de colunas de fogo intermináveis. Ali seriam encerrados aqueles anjos rebeldes, aguardando o juízo final. Viu também o trono resplandecente de Deus, cercado de anjos que cantavam sem cessar, e entendeu que nenhum poder criado poderia resistir ao Santo de Israel. Ao final, Enoque baixou a cabeça. Seus lábios sussurraram uma oração. Senhor, que tua justiça seja feita, mas que tua misericórdia alcance sempre os humildes e justos que te buscam. Pois embora o juízo fosse inevitável para os vigilantes, o coração de Enoque se quebrava pela humanidade que ainda tinha esperança. E ele sabia que um dia, além do tempo, o Altíssimo enviaria uma salvação perfeita que enxugaria toda lágrima e toda maldição. Depois de ter cumprido sua missão como mediador entre os vigilantes e o Altíssimo, Enoque acreditou que sua jornada havia terminado. Mas o anjo ao seu lado o olhou com olhos profundos, quase tristes, e disse: ainda não viste tudo, Enoque. O Senhor deseja mostrar-te os destinos reservados para os justos e para os ímpios, para que escrevas essas visões e advirta as gerações que virão. Com um gesto de sua mão luminosa, o anjo abriu um caminho diante deles. Foi como se o véu do universo se rasgasse, e Enoque foi levado de um lugar a outro, num piscar de olhos. Primeiro chegaram a um lugar onde as águas não cessavam. Rios caíam sem fim, em abismos intermináveis, misturando-se com colunas de fogo que dançavam sem consumir o ar. Tudo estava impregnado de um brilho tão puro que Enoque mal conseguia manter os olhos abertos. "O que é este lugar?" perguntou ele com voz quase inaudível. "É o extremo dos céus e da terra", respondeu o anjo. "Aqui estão os fundamentos do céu, os depósitos secretos dos trovões, dos relâmpagos e das tempestades. Tudo está perfeitamente ordenado, segundo o mandato do Altíssimo." Depois foram transportados a outro lugar, onde Enoque viu os vigilantes acorrentados por sua desobediência. Seus rostos estavam pálidos, suas bocas murmuravam lamentos que se perdiam na imensidão. As correntes brilhavam com uma luz celestial, impossível de ser quebrada por força criada. Estes são os vigilantes que desceram à terra e tomaram mulheres humanas. Agora aguardam o grande dia do juízo, quando serão lançados no abismo eterno. Enoque sentiu um tremor percorrer seu ser. Mas o que viu em seguida o comoveu ainda mais. Foram levados a um vasto lugar onde estavam os espíritos dos mortos. Ali havia 4 câmaras separadas, uma para os justos, onde reinava a paz, e outras 3 para os pecadores, cheias de trevas e gemidos. Enoque olhou com dor os rostos daqueles que ali sofriam. "O que é este lugar?" voltou a perguntar. "É o Sheol, o lugar onde os espíritos esperam o dia do juízo. Os justos descansam na esperança, mas os pecadores sofrem, conscientes de suas obras, aguardando a sentença final." Enoque sentiu um nó na garganta. Cada lamento lhe lembrava a urgência de advertir o mundo. Mas o anjo ainda não havia terminado. Foram então levados a um lugar de fogo ardente que nunca se apaga. Chamas subiam do chão como línguas vivas e colunas ígneas erguiam-se ao céu sem se extinguirem. Ali, Enoque viu sombras contorcendo-se, gritando sem serem ouvidas. "Este é o lugar reservado para os espíritos rebeldes e para os pecadores que rejeitaram o Altíssimo", explicou o anjo, num tom que misturava justiça e pesar. "Aqui permanecerão por toda a eternidade." Mas logo o cenário mudou. Enoque foi levado a um monte sagrado, mais alto que qualquer montanha da terra. Sobre esse monte viu o trono de Deus, rodeado por rios de fogo puro. Milhares de anjos cantavam e louvavam seu nome.
A luz era tão intensa que Enoque caiu prostrado, sem forças para se manter em pé. Ali, o anjo apontou para uma árvore gigantesca, cujo fruto brilhava com um esplendor incomparável. Esta é a árvore da vida. No dia da restauração, será dada aos justos, que comerão de seu fruto e viverão para sempre. Depois, Enoque foi levado a um vale cheio de rochas e fogo. Ali entendeu que era o lugar onde os reis e poderosos que oprimiram os justos seriam julgados e destruídos. Mais adiante, viu tesouros ocultos da criação. Montanhas de ouro, rios de prata, jardins cheios de vida, preparados para serem devolvidos aos justos no tempo determinado. Por fim, o anjo levou Enoque a contemplar o céu. Viu o sol, a lua e as estrelas seguindo seu curso perfeito, obedecendo às leis do Altíssimo sem se desviar. E compreendeu que a própria criação testemunhava a glória de Deus, enquanto os homens, em sua tolice, desobedeciam e se afastavam. Voltaram ao monte sagrado, onde o Altíssimo falou diretamente a Enoque com uma voz que sacudiu cada fibra de seu ser. Escreve tudo o que viste e ouviste, pois estas palavras são para as gerações futuras. Os justos viverão em paz e herdarão a terra, enquanto os ímpios serão destruídos para sempre. Eu julgarei toda a criação, e minha justiça será eterna. E assim, Enoque concluiu suas visões, deixando um testemunho vivo da santidade e do juízo do Altíssimo, mas também de sua promessa de paz eterna para os que caminham em justiça. Pois em meio à severidade do juízo, brilhava um raio de esperança que pecado algum poderia apagar. Depois de todas aquelas visões, Enoque pensou que já havia visto o mais profundo dos mistérios. Mas o anjo o olhou com uma luz diferente nos olhos e disse: Agora, Enoque, o Senhor quer revelar-te algo ainda mais alto. Ser-te-ão mostradas as parábolas celestiais, visões que falam do destino final dos homens, do juízo e do reino eterno preparado para os justos. Assim começou o segundo livro de Enoque, o livro das parábolas. O anjo o levou a um lugar de luz tênue, como se milhares de lâmpadas ardessem sem consumir óleo. Ali, Enoque sentiu que o tempo mesmo se detinha. Uma voz invisível começou a narrar as parábolas, não como um homem fala, mas como se o universo inteiro contasse um segredo guardado desde a criação. Na primeira parábola, Enoque viu o destino dos justos e dos pecadores. Observou como os justos se levantavam como a luz do sol, com rostos resplandecentes e sem temor. Caminhavam por caminhos de paz, guiados pela mão do Altíssimo, e seus dias não tinham fim. Mas depois viu os pecadores. Eram separados como erva seca, lançados a um lugar de trevas sem fim. Seus rostos estavam cheios de vergonha, e seus gemidos não encontravam eco. Enoque entendeu então o peso de cada decisão humana, porque no fim só haveria dois caminhos: luz ou trevas, vida eterna ou destruição perpétua. O anjo o levou então a um lugar maravilhoso, onde habitavam os santos. Era como um paraíso cercado de árvores carregadas de frutos, com rios cristalinos que cantavam ao passar. Ali não havia tristeza, apenas uma alegria que envolvia todos como um manto quente. Na segunda parábola, Enoque viu o Filho do Homem. Um trono glorioso se erguia, rodeado de fogo vivo, e sobre ele estava sentado aquele cujo rosto brilhava mais que 1000 sóis. Incontáveis anjos o serviam, entoando cânticos que faziam tremer os alicerces do céu. Quem é este? Perguntou Enoque em reverência. É o Filho do Homem, respondeu o anjo, aquele que foi revelado antes da criação do mundo. Ele julgará reis e poderosos, justos e ímpios. Suas palavras serão lei eterna e seu reino não terá fim. Enoque viu como se abriam os livros celestiais. Cada obra humana estava escrita ali, os pensamentos secretos, as palavras ditas na intimidade, os atos ocultos na sombra.
E o Filho do Homem julgava com justiça perfeita, sem erro nem favoritismo. Os justos eram chamados ao trono e seus rostos se iluminavam de alegria. Recebiam coroas de glória e ouviam a voz dizer: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde o princípio. Mas os pecadores eram apartados, levados a um lugar onde as chamas não se apagavam. Seus gritos ressoavam como um eco distante, testemunho de um juízo irrevogável. Na terceira parábola, Enoque contemplou o futuro reino de Deus sobre toda a terra. Viu a justiça florescer como um jardim depois da tempestade. Os montes transbordavam de frutos, os campos cantavam e toda lágrima era enxugada dos olhos dos justos. Os ímpios, porém, desapareciam como fumaça. Não restava memória de sua violência, nem rastro de sua maldade. A terra era renovada e nela habitavam apenas os que amavam o Senhor. Por fim, o anjo voltou-se para Enoque com um brilho solene. Estas parábolas te foram dadas para que os homens entendam que o Senhor dos Espíritos é justo, que seu juízo é verdadeiro e que, no final, tudo será revelado em seu tempo. Enoque respirou fundo. Ele havia visto a glória e o terror, a promessa e o juízo. Compreendeu que nada está oculto para o Altíssimo, que até o mais leve suspiro está registrado diante de seu trono. Assim terminou a visão. Mas algo dentro de Enoque havia mudado para sempre. Seu coração ardia com um novo fogo, o desejo de advertir, de chamar os homens à justiça, de escrever cada palavra para que o mundo soubesse que há um Deus que julga, mas também um Deus que salva. E enquanto o anjo o conduzia de volta, Enoque elevou uma oração silenciosa. Senhor, que estas revelações despertem os que dormem, que tua justiça seja entendida e que tua misericórdia encontre corações dispostos a recebê-la. Após receber as parábolas, Enoque foi conduzido uma última vez pelo anjo a um lugar que parecia estar além do tempo. Ali, sobre um chão como cristal ardente, erguiam-se colunas de luz que subiam rumo à eternidade. No meio daquele santuário celestial, o Altíssimo falou diretamente a Enoque. Enoque, filho de Jarede, tu achaste graça aos meus olhos. Viste o que poucos contemplaram, os segredos do céu, a rebelião dos vigilantes, o destino dos justos e o juízo reservado para os ímpios. Agora eu te confio uma última missão. O coração de Enoque batia forte. Suas mãos tremiam ao ouvir a voz que sustenta o universo. Escreve em um livro tudo o que viste e ouviste, para que sirva de testemunho para as gerações futuras. Que saibam por que veio o dilúvio, como os anjos quebraram seu propósito e como o juízo do Altíssimo é justo. Que entendam que eu não demoro minha justiça para sempre e que cada obra será trazida à luz. Enoque caiu de joelhos. Lágrimas quentes corriam por seu rosto. Seu espírito estava quebrantado, mas sua vontade se fortalecia com cada palavra divina. Senhor, ainda que meu coração se quebre sob o peso destas revelações, farei conforme teu mandato. Escreverei para que os que ainda não nasceram temam teu nome e encontrem esperança em tuas promessas. Então o anjo estendeu sua mão e uma pena feita de luz pura apareceu diante de Enoque. Com ela, sobre rolos resplandecentes que não eram de pergaminho terreno, ele começou a escrever tudo o que havia visto. Os pactos proibidos, os gigantes que devoraram a terra, o clamor da criação, as correntes dos vigilantes, as visões do céu e do inferno e o trono de Deus onde cada obra humana seria julgada. Enquanto escrevia, Enoque sentia que não estava sozinho. Ao seu redor, coros de anjos entoavam hinos suaves, como ondas que iam e vinham, envolvendo suas palavras num eco eterno. Cada frase que surgia de sua pena parecia brilhar com um fulgor vivo, gravando-se não apenas naqueles rolos celestiais, mas no próprio tecido da história. Este testemunho ficará selado, disse o anjo com solenidade.
não para esta geração, mas para um tempo distante, quando os corações dos homens se tornarem frios e buscarem sinais. Então estas palavras serão abertas, e muitos entenderão que o Altíssimo reina sobre os reinos dos homens. Enoque terminou seu escrito e o entregou. Uma paz indescritível o envolveu, como se mãos invisíveis acariciassem seu rosto cansado. Ele soube que sua missão estava concluída, que havia cumprido o propósito pelo qual Deus o chamara desde a juventude. O anjo sorriu, um gesto tão puro que Enoque sentiu sua alma se elevar e lhe disse: "Agora, Enoque, vem, caminha comigo." E assim, sem provar a morte como os outros homens, Enoque foi trasladado. Seu corpo tornou-se leve, como se fosse feito de ar e cântico. Seus pés já não tocavam o chão, mas ascendiam por caminhos invisíveis entre coros que cantavam: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir." A terra tornou-se pequena sob ele. Os vales, os montes, os rios desapareceram sob um manto azul. Logo até as estrelas ficaram para trás. E Enoque entrou num reino onde não havia sombra, onde tudo vivia com a glória do Altíssimo. Desde então, seu testemunho ficou entrelaçado na história humana, aguardando o dia em que os homens abririam o livro de Enoque e entenderiam que nada escapa aos olhos do Criador. Porque cada lágrima, cada injustiça, cada ato de maldade, mas também cada ato de bondade, cada oração sincera está registrado nos livros celestiais. E chegará um dia, o grande e terrível dia do Senhor, em que tudo será julgado com justiça perfeita. E o eco das palavras de Enoque continua a ressoar até hoje, como um sussurro solene no coração de quem ousa ouvir: "Temei a Deus, o Santo dos céus, e voltai-vos para Ele, porque só em suas mãos há vida, e só sob sua luz há esperança." Assim termina a jornada de Enoque, o homem que caminhou tão perto de Deus que foi levado sem provar a morte. Mas sua história não é apenas um relato antigo, não é um mito guardado em livros empoeirados. É um testemunho vivo, um espelho que nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos. Porque a corrupção dos vigilantes, o orgulho dos gigantes, a violência que cobriu a terra antes do dilúvio, não são realidades tão distantes. Hoje, o coração do homem ainda abriga rebelião, ainda tem sede de poder, ainda testa os limites do que Deus estabeleceu. E embora já não vejamos nefilins caminhando entre nós, os ecos de sua maldade persistem em guerras, injustiças, opressões e cobiças sem fim. O livro de Enoque nos deixa um alerta claro: Deus é santo e sua paciência tem um limite. Um dia, ele abrirá os livros celestiais e cada obra, grande ou pequena, secreta ou pública, será trazida a julgamento. Nenhum sussurro escapará a seus ouvidos, nenhuma lágrima ficará sem resposta. Mas entre as páginas ardentes deste testemunho também brilha uma promessa. Porque o mesmo Deus que julga é o que abre caminhos de misericórdia. É o que prepara um reino de justiça onde não haverá mais morte nem pranto, onde os justos brilharão como o sol no céu de sua glória. Hoje, a mensagem de Enoque ressoa para você. Não importa quão escura seja a noite, nem quão longe você tenha andado de Deus. Ainda há tempo para voltar, para buscar seu rosto com humildade, para deixar o orgulho para trás e abraçar a esperança que só Ele pode oferecer. Feche os olhos por um instante. Imagine o trono resplandecente que Enoque contemplou, os coros de anjos cantando sem cessar, a árvore da vida carregada de fruto imortal. Tudo isso está reservado para os que temem o Senhor e guardam sua palavra. Que esta história fortaleça sua fé, que desperte em você o desejo de caminhar com Deus, assim como Enoque caminhou. Porque a verdadeira vida não está nos dias contados que passamos sobre esta terra, mas na eternidade que nos espera além do véu, na luz infinita daquele que era, que é e que há de vir.